Começamos a semana com a palavra de Deus diante de nós e vamos terminando esta semana com a palavra de Deus diante de nós. Que bênção! Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que eu tenho este compromisso com você, porque isso tem me ajudado a ser fiel diante de Deus, de a cada dia, não importa as circunstâncias. E creia, irmãos, todos nós temos circunstâncias adversas que nos impedem, que nos dificultam de gastar um tempo na presença do Senhor e de sua palavra. Mas pela graça de Deus eu tenho este compromisso com você. Obrigado, porque você vem aqui estar comigo e eu com isso posso cumprir e me ajuda a estar aqui. Eu espero que você faça esse compromisso comigo também. Amém? Não por causa de mim, aleluia, mas ao fazer você vai estar se esforçando para estar cada dia em fidelidade, em ler a palavra de Deus. Vamos então ao texto de hoje, Lucas capítulo 16. Estaremos lendo somente alguns versículos do 14 ao 18, que diz o seguinte: E os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixe sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Muito bem, estamos com este texto diante de nós e eu quero me deter com você em duas realidades que estão nos dois primeiros versículos. Ora, na quarta-feira, quando nós falamos sobre a primeira parte de Lucas 16, nós terminamos com aquele assunto, aquela palavra de Jesus que diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. O Deus do dinheiro, o Deus das riquezas deste mundo. E nós trouxemos diante de nós um desafio muito aberto ao nosso próprio coração acerca desta nossa relação com a riqueza. Agora veja de que aqueles com quem Jesus estava falando, os fariseus, está aí no versículo 14, eram avarentos. Por que a Bíblia pode dizer isso? Porque Deus conhece os corações. Há um texto na Bíblia que diz que Jesus conhecia o que estava em cada um deles. Eles não precisavam falar para que ele soubesse aquilo que estava nos seus corações. Então, Jesus sabia que os fariseus que ali estavam eram pessoas avarentas. Eu não estou falando de pessoas cuidadosas com as suas finanças, eu não estou falando de pessoas, enfim, que não sejam, gastem abusivamente, não. Jesus não está mal julgando, Deus não mal julga a ninguém, ele é perfeitamente justo. E Deus também não usa palavras à toa, como muitas vezes nós o fazemos. Deus está falando por sua palavra de que aqueles homens que ali estavam eram avarentos. Agora veja, os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e faziam o quê? Zombavam dele. Então, enquanto Jesus estava falando a parábola do mordomo infiel e etc., granjear amigos, se são fiel no pouco, será no muito e etc., aquela palavra toda que termina: ninguém pode servir a dois senhores, ou adorar a Deus, ou adorar a Mamon, ou rejeitar um, aborrecer o outro. A palavra diz que eles ouviam aquilo, entendiam, porque esse último versículo que Jesus falou foi bem claro para eles. Mas eles zombavam dele. E essa é a primeira coisa que me chamou a atenção e me machuca, num certo sentido, entender ou ver alguns que no nosso contexto do meio evangélico, que zombam das coisas santas, que zombam daqueles que olham para a Bíblia como ela é, o que ela diz. Como os seus corações em verdade são avarentos, então eles criam uma teologia que aceite a posição que eles decidiram ter às suas vidas.
cuja teologia é diferente do que a Bíblia Sagrada ensina, que é a verdade de Deus para nós. Ou seja, vamos fazer um paralelo. Jesus disse ali a verdade. O que eles fizeram com a verdade? Zombaram da verdade. Como eles tinham as suas próprias teorias, com certeza eles não se achavam ou não se julgavam dessa maneira. E a prova está no versículo seguinte, que ele diz: vocês vos justificam a vós mesmos diante dos homens. É aquilo que alguns dizem: não, eu tenho que ganhar dinheiro para poder cooperar no reino. Você está se justificando diante dos homens para aquilo que, na verdade, você está fazendo. E a pergunta é: onde está o teu coração? Deus conhece o seu coração. É o que diz aqui o texto do versículo 15. Vocês vos justificam a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. E para nossa tristeza, muitos zombam daqueles que humildemente tomam o lado, decidem renunciar às suas próprias paixões. Porque não é que nenhum de nós não tenha as suas paixões em relação à riqueza, à posição ou a tantas outras coisas que este mundo nos chama a atenção para ter. Todos nós somos passivos. Mas pela graça de Deus, alguns de nós renunciamos a cada dia. Como disse Jesus, toma a sua cruz. Não é fácil, mas optamos de fazê-lo, aleluia, porque somos e queremos permanecer sendo servos de Deus. Mas estes escutam e criaram a sua teologia, alguns até as suas igrejas, os seus evangelhos, as suas verdades, e se justificam diante dos homens. E eu não estou querendo dizer, mais uma vez, deixo claro, de que ninguém possa não ter finanças ou não ter dinheiro, pelo contrário. Muitos, sim, na Bíblia Sagrada, foram pessoas de bem. Mas o amor ao dinheiro e a avareza, há diferença. Agora, é muito delicado. É um assunto difícil. Melhor é se esquivar e depender do Senhor. Porque lembra do jovem que era rico porque nasceu rico, cresceu rico, filho dos pais, tinha uma herança grande. Mas quando foi perguntar sobre salvação, Jesus pôs o dedo em riste. O coração dele está preso e ele não conseguiu se libertar disso para vir ao caminho da salvação em Jesus Cristo. Muito bem, vamos voltar aos fariseus. Vocês se justificam, mas Deus conhece o vosso coração. Veja aí, vou terminar com essas palavras de Jesus. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Isso é forte para mim. É forte para mim porque eu tenho que me observar mais. Porque nós somos expostos a cada dia, neste mundo, aquilo que é elevado para o homem. A beleza estética é elevada para o homem. O sucesso, não obstante a área que você escolha para atuar, mas o seu sucesso é elevado para o homem. As finanças, a riqueza é elevado para o homem. As posições sociais, as viagens, enfim, há uma série de coisas que é elevado para o homem. E Jesus põe o dedo em riste para nós e diz: porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Porque o homem não eleva o serviço a Deus, o homem não eleva a prioridade do reino de Deus, a pregação do evangelho, o renunciar à sua vida por amor, o servir a Deus, nada do que nós somos chamados a fazer espiritualmente, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, enfim, o obrar na obra, na casa de Deus, na igreja, em todo tipo de obra de serviço ao Senhor, isto não é elevado, pelo contrário. Então Deus diz que o que é levado para o homem, a maioria dessas coisas, na verdade é que ele não selecionou, claro que ele está falando no contexto das finanças, da avareza. Mas a gente pode com certeza aplicar para muitas coisas neste mundo, porque é o contexto do mundo. Perante Deus é a abominação, e esta palavra é forte. Abominação é forte, porque é mais do que nojo. Sabe quando uma coisa é abominável para você? Eu acho que passa todos os teus sentidos de rejeição. É o que acontece com Deus. E claro, as palavras da Bíblia são para nós entendermos. Não entenderemos com certeza a dimensão mais profunda, mas uma palavra como essa é suficiente para a gente ter ideia do que acontece com Deus em relação às coisas deste mundo.
E, infelizmente, este mundo está diante de nós, crentes, santos, salvos, cidadãos do reino, aleluia, nos tentando, e muitos de nós estamos abandonando as prioridades do Evangelho, do nosso Senhor, que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna, segurança de vida eterna, algo que não há dinheiro no mundo que possa comprar. Não há fama, não há posição, pelo contrário, aqueles que vão atrás destas coisas têm uma tendência muito grande de perder a dádiva de Deus. E a palavra de hoje nos diz: estas coisas do mundo são abominação para Deus. Significa que, vamos terminar aqui entre nós. E sabe, meu pastor muitas vezes, não muitas, mas algumas vezes falava assim, eu às vezes não entendia. E hoje eu vou concluir este momento devocional com você, com um sentimento muito semelhante àquilo que eu ouvi algumas vezes dele. A gente devia ter nojo do mundo e de tudo que o mundo oferece. Nojo. Você escuta aquilo que eles estão indo atrás e você tem nojo. Rejeita. Por quê? O Espírito de Deus que habita em nós é o mesmo Deus que abomina estas coisas. Então, se Ele está no trono do nosso coração, aleluia, nós rejeitaremos também. Que verdade dura. Se nós estamos amando as coisas do mundo, é porque o Senhor não está no trono. Que Deus nos guarde, que o Espírito nos possa fazer entender a profundidade desta palavra, que nós possamos nos guardar e resguardar da tentação deste mundo e seguir, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. O preço maior já foi pago, aleluia. A dificuldade maior que foi trazer-nos para perto da luz e trazer-nos a uma igreja, a conhecer a verdade da palavra, já passou, estamos aqui. Não percamos a dádiva que está tão perto de nós e até dentro de nós, por nada. Vamos abrir os nossos olhos, tomar cuidado, guardar a nossa vida espiritual, porque falta um pouquinho de tempo para nos guardar, até o dia que estaremos livres deste mundo, nem tentação jamais nos alcançará novamente. Que Deus abençoe você, vos dê um fim de semana feliz e abençoado. Amanhã vamos estar aqui juntos com a professora Vânia da Silva, mais um capítulo de Jeremias, e estaremos juntos assim com ela também. Paz do Senhor para você, bom fim de semana.